Olá, eu sou a Beatriz, junto com meu esposo nós lideramos o Eleva 3, que é o Ministério de Jovens Casais aqui do Eleva Juventude. E esse é o Eleva Drops. Todas as quintas-feiras aqui no canal a gente compartilha um pouco sobre aquilo que Deus tem falado com a gente como ministério e também como igreja. Então vamos lá, eu quero falar hoje com você sobre onde Deus está quando o processo dói. Às vezes a gente tem uma ilusão de que a vida cristã é uma linha reta, mas eu acho que ela se parece um pouco mais com um labirinto. E lendo a leitura bíblica agora, a gente está em Gênesis. E me fez pensar muito quando a gente passou pela história de José, sobre essa relação. José recebeu um sonho de Deus. E nesse sonho ele seria um grande rei, uma pessoa muito importante. Mas se você conhece um pouco da história de José, você sabe que esse caminho durou 13 anos. E durante esses 13 anos, teve uma época que ele até quase chegou perto daquilo que Deus tinha para ele. Só que do nada, ele foi caluniado e deu tudo errado e ele foi parar na prisão de novo. Às vezes a gente se sente assim também. A gente estava tão perto do nosso sonho, a gente estava tão perto daquilo que Deus tinha pra gente, mas alguma coisa acontece que faz a gente querer desistir. E aí a gente fica questionando, será que eu ouvi a voz de Deus certo? Será que eu tô no caminho certo? E simplesmente recalcular a rota pensando que tudo aquilo foi uma grande ilusão. Se a gente olha bem para a história de José, é até legal ver que a Bíblia não relata das vezes que José questionou aonde Deus está quando ele estava na prisão ou depois que ele foi caluniado. Muito pelo contrário, a gente vê José sendo abençoado por Deus. A Bíblia até diz isso. Deus estava com José, o abençoando em tudo que ele fazia. José até tentou dar um jeitinho no processo. Ele falou para o copeiro que se ele chegasse de volta para a mesa do rei, ele poderia lembrar e talvez comentar que José estava preso para tentar ser liberto e sair daquele lugar. Mas o Senhor não permitiu. O copeiro não se lembrou daquilo que José tinha falado de imediato. Ele foi se lembrar disso muito tempo depois. Mas o que a gente aprende com essa história é: vem o vendaval, vem os dias difíceis, a gente passa por lugares desafiadores até na nossa vida, mas o Senhor sempre está com a gente. E pensando nisso tudo, enquanto eu li a Bíblia, eu lembrei também daquilo que aconteceu com os discípulos dentro do barco. Às vezes a gente se vê como os discípulos que estavam ali com Jesus. Quando a tempestade veio, o barco se agitou e Jesus estava dormindo. Os discípulos acordaram Jesus desesperados, falando: Jesus, o que vai acontecer? A gente vai morrer aqui. Talvez um pouco fora de si, de tanto desespero. Eu acho que eu me sentiria assim. Porque às vezes, quando as situações batem na nossa porta, quando a dificuldade chega na nossa vida, a gente fica: eu tô sozinha aqui. Às vezes a gente tenta, como José, dar um jeitinho, acelerar o processo, mas debaixo da soberania de Deus, nem o nosso jeitinho pode fazer a gente pular os processos que Deus tem para nos ensinar. Então, que você se lembre dessa verdade. Jesus está no barco. Jesus está te abençoando como ele abençoou José. Jesus não se desespera diante da tempestade porque a voz dele acalma o mar. Porque ele é capaz de nos colocar na mesa de reis, ele é capaz de nos colocar no lugar em que ele nos chamou para estar. Mas a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus e discernir quem Deus é quando as nossas emoções tomam um lugar que elas não deveriam estar na nossa vida. É muito bom pensar nisso e lembrar que Deus está no controle. A gente tem que buscar alinhar a nossa visão a isso, a alinhar a nossa expectativa com a do Senhor, para que a gente não imagine além da conta. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus de um jeito só. Senhor, se diante dessa dificuldade aqui, eu quero que o Senhor fale comigo através de uma irmã da igreja. E talvez o Senhor está esperando para falar com você através da sua leitura bíblica, do seu hábito devocional, da sua frequência na sua igreja local, nos cultos. Deus está fazendo. E ao mínimo sinal de que Deus está fazendo, ao mínimo vislumbre de que Deus está ali no meio da sua tempestade, se agarre nisso. Eu gosto que os meus amigos sempre falam: quando Deus fala comigo, Bia, se eu tenho um sonho, se Deus confirma alguma coisa, eu conto pra todo mundo toda hora. Eu fico uma chata, mas é porque eu amo ouvir a voz de Deus. E quando eu escuto a voz de Deus, aquilo é tão importante pra mim que eu quero contar pra todo mundo o tempo todo e eu me agarro naquilo. Essa foi uma característica que Deus me deu e que eu quero preservar pra sempre. Eu sempre quero ser assim, impressionada com quando Deus fala. Eu não quero que isso tome uma rotina no meu coração, porque é isso que me faz ficar firme. A palavra de Deus fala pra gente que a gente deve olhar para os montes, que de lá virá o nosso socorro. Então olhe para aquilo que te traz esperança. Olhe para aquilo que o Senhor tem para você.
se seja, sei lá, uma palavra, uma confirmação de uma oração, alguém que te encontrou e te entregou uma palavra de bênção, que essa seja aquela coisa que você segura e fale: o Senhor está no barco, eu não preciso me desesperar, eu posso permanecer no meu processo, mesmo que me arrastando. Às vezes eu permaneci no meu hábito devocional, na minha leitura bíblica, me arrastando, lendo um versículo por dia, mas eu permaneci. A gente não precisa ter uma performance maravilhosa, a gente precisa ter um coração rendido. E é ali que Deus vai fazer. Então, se você se sente assim, num processo que o mar está agitado, que as coisas estão confusas, que você se sente perdido, respira fundo. Decida permanecer no Senhor. Alinhe as coisas que precisam ser alinhadas. Ajuste o foco e se apegue ao mínimo sinal de que Deus está com você. Jesus está dormindo no barco, mas Ele não está com os ouvidos tampados para você. Ele está tranquilo porque Ele sabe que Ele governa todas as coisas na terra. E se você entregou a sua vida para Ele, Ele governa a sua vida também. Então, respira fundo, alinhe as expectativas e entregue as suas angústias na mão do Senhor, que Ele vai te ajudar. O processo é só um caminho que a gente vai passar e nunca que a gente vai atravessar esse caminho sozinhos. O Senhor sempre está com a gente. Esse vídeo falou com você de alguma forma? Se sim, conta aqui pra gente o que é que Deus tem falado com você, qual é o seu testemunho, qual é talvez a tempestade que você está atravessando. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem também, eu quero te encorajar a compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, que talvez seja um fôlego novo para continuar essa jornada atravessando os desafios que a vida cristã traz pra gente e é natural. E eu quero também te convidar a curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas dentro da plataforma do YouTube e a seguir o canal da Eleve aqui no YouTube, porque semanalmente a gente tem vídeos e tem muito conteúdo aqui para abençoar a sua vida, o seu ministério e a sua família também. Deus abençoe e é nóis!